Bora. Isto é- Olha, e já estamos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Pessoas. Olá, pessoas. Está tudo bem? Bem-vindos ao Senso Olá. Divergente. Então, Cláudia, quem temos nós? Então, hoje nós temos o Marcelo. Marcelo. Sou eu. Não é? O teu apelido, Marcelo? É Marcelo Lourenço. Marcelo Lourenço. Boa. Portanto, Ou como diria o James Bond, é Lourenço, Marcelo Lourenço. Marcelo Lourenço. Exato. E quem é o Marcelo Lourenço? Olha, boa pergunta. Eu estou há 48 anos tentando descobrir isso. Está Mas, enquanto não vou descobrindo tudo isso, eu sou publicitário, criativo, brasileiro, como todo mundo já deve ter percebido pelo meu sotaque. lindo, adoro. Maravilhoso. Há 18 anos em Portugal e continuo falando, como diz a minha mulher, como se estivesse na novela da Globo ainda. E sou... trabalhei até 2 semanas atrás como diretor criativo de uma multinacional. Uhum. E comecei agora o sonho da agência própria. Vamos lá ver. E, além disso, sou autor. Escrevi um livro, o livro dos grandes direitos das crianças, lançado pela Saída de Que Emergência. está ali. Já Está temos ali. um. E o livro tem tido uma aceitação gigante, muito maior do que um humilde autor como eu esperava. E é isso. Ok. Marcelo, vamos começar por onde tu quiseres. O que é que te apetece? Como é que te apetece conversar esta conversa livre de hoje? Por Primeiro- exemplo, disseste há bocado que mudaste de vida Sim. Uhum. Até há Não 2 é? semanas eras diretor criativo de uma multinacional. e de repente disseste, não, tem que mudar qualquer coisa. Pois, Como é que foi isso? primeiro eu queria dizer para todo mundo que está vendo isso, se tiver alguém, Ali. eu não tenho um lugar para ir. As pessoas realmente não O acreditam plano B. que Não há. que alguém sai de onde está sem ter algo. Obviamente eu tenho um plano, tenho uma coisa pensada. O plano principal é: vou fazer o meu próprio negócio, vou fazer uma agência como eu sempre sonhei que ela deve ser. Uhum. Mas estou construindo isso. E desde que a notícia nesse pequeno mercado, que é o mercado da publicidade em Portugal, saiu, que eu e o meu dupla e agora meu sócio, Pedro Bexiga. Um abraço para o Pedro. Um beijinho. Qualquer dia, se tu quiseres, estarás aqui também. Vamos Exato. conversar. Exato. Ou nós vamos aí. O Sem Pedro problema. Bexiga é um sonhador maior do que eu, porque ele é sportinguista. Pedro. A sério. Dizer o quê, né? O que eu posso dizer Pai, disso? não tenho nada para dizer. Ele está a lamber as feridas dele. Não, ele é? tá... Um leão ferido. Ele tá sofrendo. Mas ele continua firme e forte. E essa agência FUA, que é uma grande agência, uma agência que eu fundei com o Pedro e mais 2 pessoas, há 12 anos atrás. Não estou escutando nada, mas isso tudo bem, né? Sim, pode continuar. Cresceu muito e virou uma agência de sucesso, uma agência que todas as coisas aconteciam, que em algum momento começou a ganhar todas as contas. E é impressionante como é que alguém que trabalha numa agência assim se sente infeliz, né? Sim, e quer sair. E quer sair e diz assim, não é isso que eu quero. Que é a pergunta que toda a gente tem me feito agora, né? Por que decidi sair? E acho que o futuro são vocês dois. São Obrigada. o futuro são Nós os 3. nós os Todos. 3, Todos, exatamente. não é? Isso, é isso. Todos. O futuro são empresas, são projetos que precisam de muito pouco para produzir conteúdo. Conteúdo que as pessoas gostam, conteúdo relevante, conteúdo diferente, original. É assim, eu não estou vendo numa multinacional ou numa empresa grande nós estarmos aqui os 3 falando sem ter pelo menos
mais 15 pessoas envolvidas. A dizer, mais para a esquerda, mais para a direita. Exatamente. Ou, Amanhã não. Mas será que sim? Daqui a uma semana. Não pode ser Temos agora. que reunir outra vez para a semana. E nós estamos aqui com, sei lá, 3 mensagens no Facebook, não é? Sim. Que é Sim. realmente o novo mundo, né? É verdade. E eu acho que as coisas têm que ser assim agora. Porque na minha profissão, na criatividade, na publicidade, as coisas, a internet mudou tudo. Porque é mais importante ter uma coisa no ar daqui a 2 dias do Certo. que ter daqui a 6 meses. Um documentário inteiro de 2 horas, Exatamente, muito bonito. Exatamente. Já perderam 6 meses. E o que vocês dois estão fazendo aqui Contigo? comigo, com 3 microfones, 2 computadores e uma mesa de som ali, é muito mais relevante, muito mais rápido, muito mais descomplicado, muito mais interessante do que, sei lá, o que os canais de TV estão fazendo. E quando os canais de TV, quando vocês tiverem você já tem, né? Você já tem sucesso e tal. Temos o Seguidores. nosso Temos sucesso. temos o Obrigado nosso. a todos os que nos acompanham. Vocês é que são o nosso sucesso. Não temos aquele grande sucesso, mas sim, temos Mas pessoas que gostam. Mas temos o sonho e estamos a caminhar para lá, estamos a fazer. Mas ninguém Sim. precisa ser a SIC hoje em E- dia, né? Para Isso. fazer conteúdo. Uhum. Mesmo que a SIC, ou a TVI, ou a RTP, ou quando traz pessoas como vocês, estraga, não é? É o que acontece com os bloggers, acontece com os gatos fedorentos, quando eles passaram para um canal maior, eles se estragam, né? Eles viram outra coisa, eles deixam de falar coisas sem pensar 2 vezes. Isso eu estou falando mais sobre conteúdo, né? Mas a minha área, que é a área da publicidade, provavelmente as melhores ideias que eu tive foram as que mais deram trabalho para serem aprovadas. Porque tem muita gente dizendo isso não vai dar certo, né? Será que a gente precisa disso? O meio termo é muito confortável para todo mundo. A né? zona de conforto, não é? É impressionante. Aquilo que já se isso. conhece. Uma história que eu conto sempre, ultimamente, ou pelo menos desde que isso aconteceu em 2016, Uhum. eu fiz um dos clientes que eu tive a honra de trabalhar é o Jornal Público. Ok. E a Bárbara Reis, que era a diretora do jornal na altura, a agência, a FUA, ficava no mesmo edifício que o Público. Então a gente almoçava, por coincidência, muitas vezes juntos, né? E a Bárbara Reis fez um desafio, falou assim, vem aí, faz um ano, vai se comemorar? Se comemorar? Não, porque não é nada para se comemorar. Vai completar um ano daqui a 2 meses dos atentados ao Charlie Hebdo. Uhum. Ela falou, a gente precisava fazer alguma Mas coisa faz. para lembrar. E eu tive essa ideia com o sportinguista Pedro Bexiga de fazer uma coisa para mandar para todos os jornais do mundo, ou os principais, que era para relembrar que há um ano o Charlie Hebdo tinha sido atacado. Sim. Então era uma dinamite, assim, uma espécie de uma bomba de dinamite feita de lápis de desenho. E cada um dos lápis dizia temos que continuar a desenhar. E do lado de fora dizia assim, há um ano atrás eles atacaram a liberdade de expressão, tá na hora de contra-atacar. E era a bomba. Eu mandei isso por DHL para vários jornais e no dia seguinte me ligaram, um inglês, falando assim, você é o diretor criativo dessa Esta empresa? empresa? Agência. Dessa agência? Eu falei, foi você que fez isso dos lápis? Você que mandou isso pro The Economist? Falei, sim. Falei, nossa, rápido, né? Os caras já estão ligando para saber sobre a campanha e tal. Ele falou, bom, eu sou a Fuel pertence à Avas Network, né? Eu sou da Avas Nova York. E a caixa que você mandou com os lápis pro The Economist, eles acharam que era mesmo uma bomba. Ou seja, eles chamaram o esquadrão de bombas, eles esvaziaram o prédio. Portanto, fizeram toda a operação. Aí alguém foi lá, abriu e afinal eram os lápis. Ou seja, ainda teve muito mais
Muito mais impacto. E não só teve impacto, como o inglês me disse assim, Vamos ver. eles exigem um pedido de desculpas formal da network. Aí eu pensei, bom, acabou meu emprego, né? Teria ido embora 2 anos mais cedo, né? Portanto, do que só há 2 semanas. Exatamente. Certo. Mas aí aquilo foram 24 horas de tremendo estresse e aí eu falei com o público, eles escreveram uma carta explicando, mas antes disso eu tinha mandado um vídeo contando a história do que era a caixa. Quando eles viram o vídeo, que eles viram, sei lá, 3 horas depois desse telefonema, eles logo perceberam assim o que eram. Mas tem essa frase do David Ogilvy que eu gosto de usar bastante, que é: quando você trabalha em criatividade, se uma vez por ano você não fizer nada, que se der errado você perde o seu emprego, você não está fazendo a coisa certa. Isso. E a coisa foi assim. Então, eu não quero aqui ficar cuspindo no prato que eu comi, de jeito nenhum. Certo. Eu Não. sou um fruto das multinacionais, eu trabalhei a minha vida inteira em multinacionais. Há quantos anos? Ainda era preto e branco. 26. Uau. 26. Eu comecei a trabalhar Uau. com máquina de escrever, meu amigo. Uau. Eu vi a chegada do computador. Eu sou pré-internet. E... Certo. Pronto, E tudo- agora que todo e mundo tudo ficou mudou, triste, não é? deprimido. Não, não. Não. É ainda mais bonito. É mais bonito É mais ainda bonito. perceber Sim. que ao fim de 20... Perceber que ao fim de 20 e tal anos podemos dizer 26. há outro caminho para mim. É, outro caminho. Há esperança. Posso viver o meu sonho. Vamos a isso. É isso aí. Sabe que eu acho que também é um sonho, mas é um sonho baseado numa tendência que eu acho. Acho que o negócio da publicidade, da criatividade, o conteúdo precisa ser muito mais rápido. Muito mais rápido. E tem muita gente... Que ainda não percebeu. E tem muito... Não só não percebeu, eu tive nos últimos anos em muitas salas de reunião com 20 pessoas e eu sei que 3, 4 vão fazer tudo e as outras 17... Vão dizer, podes mudar aqui uma... exatamente, mas será que a gente deve fazer isso? se calhar devias será? mudar aqui. E aí eu achei que estava na hora de ser diferente. Tava na hora... E nem posso dizer que está na hora de ser diferente, porque há muitas novas agências portuguesas, as menores, as nacionais, que estão dando uma surra nas multinacionais como na multinacional onde eu trabalhava. Claro. Eles são mais rápidos, são mais diferentes, têm menos a perder, São mais fáceis. são mais fáceis, eles não pensam assim, eu que preciso sustentar um departamento inteiro, uma agência inteira. Não é assim. Tem mais motivação? Eu acho que essa Que é deles, ou estão mais empenhados naquilo que estão a fazer? É engraçado, eu acho que a geração de vocês e a geração anterior a de vocês tem um relacionamento completamente diferente com o emprego agora. Eles Sim. não querem mais trabalhar para sempre no mesmo lugar. Eles não querem trabalhar 1 ano no mesmo lugar. Quer dizer, essa agência, a FUR, que eu ajudei a fundar, eu fiquei 12 anos. Mas antes disso, eu tinha aquela regra, assim, ficava assim, 3 anos numa agência, tava bom, tá na hora de mudar e ir para outra coisa, ter outros clientes, outros problemas. Mas eu vejo a malta nova, assim, eles não querem saber de fazer carreira. A carreira deles é quase um projeto. Essas agências mais novas, com gente mais nova, é quase uma junção de projetos pessoais, todos no mesmo lugar. Que assim. vão encaixando ao longo dos anos, Sim. não é? Exatamente. Tenho uma ideia nova, vamos fazer esse. Vão-se formando, não é? Exatamente. E não perdem 3 semanas a discutir um briefing e a estratégia de delinear o projeto. Não, tu fazes a net, tu fazes a social media, eu faço o vídeo. Exatamente. Amanhã está aqui já a maquete. Eu fiquei assombrado como eu tenho 2 filhas, né? A Júlia de 12 e a Gabi de quase 10. Beijinho. Quase 10, Olá, Gabi. Júlia e Gabi. Júlia e Gabi, beijinhos. Beijinhos.
Um dia, no futuro, vocês vão ver Exatamente. o vosso pai e vão mostrar aos vossos filhos. Exatamente. O avô. Exatamente. Não é isto? O avô, é O isso. avô. O avô. É isso. 12 e quase 10. Eu já Ainda falei, falta já um falei bocadinho. pra elas assim, eu vou ser o avô mais maluco de sempre. Assim. E Espetacular. vais? Ora, nem sabem a sorte. Um avô criativo. De sempre. Vou fazer estragar, aviões. vou estragar os seus vossos filhos todos. Regras o quê, pá? Eu já fiz isso com vocês. Regras é pra vocês. Agora o neto não tô nem aí. A evolução do avô é saltar 2 gerações. Todas as Para É barreiras. engraçado, esse livro, o livro dos grandes direitos das crianças, Vamos continuar a mostrar. nasceu de várias, com convergência de várias coisas. Eu trabalhava no Brasil, trabalhei no Brasil durante muito tempo à conta do McDonald's. E trabalhei com o Hiro Kawahara, que é o autor dessas ilustrações, que é Está aí no cantinho. um gênio, assim. E nós fizemos juntos começamos, Hoje é aqui. quer dizer, fizemos juntos não, nós começamos, depois ele transformou isso numa obra de arte que é umas toalhinhas de bandeja que vão o papel que vai na bandeja do McDonald's no Brasil. Sim. E ele transformou aquilo, ele é cultuado no Brasil porque ele transformou aquilo em histórias, em brincadeiras, sozinho assim. Mas as primeiras lâminas de bandeja nós fizemos juntos. E eu lembro que na altura tinha acabado de sair a Declaração dos Direitos da Criança. Tinha acabado de sair, não. Ia comemorar 10 anos, 15 anos. Uma os anos comemoração. 90. Sim. E aquilo foi Fez clique. Falei assim, não. Ai. Faz 15 anos que alguém disse que as crianças precisam de direitos. Está no século XX. Tão Foi pouco ontem, tempo. Foi anteontem. Certo. E aquilo. Bateu forte. E eu fiquei pensando. Não era tão bom a gente estar num mundo onde esses direitos básicos, comida, segurança, saúde, Educação. um teto, educação, Brincar. essas coisas todas já estavam garantidas e a gente desse o outro passo. E eu me lembrei eu tive o melhor avô do mundo, assim. O seu avô. O meu avô, Ele não só me contava histórias do Arco da Velha, contava coisas assim impressionantes. Ele era um queridaço. Ele tinha um bigode assim. Podemos recordar o nome para ficar gravado para a tua família daqui a 100 anos? Eu vou recordar. O avô. Vou recordar. E vou já contar uma história, porque o meu avô quase acabou com o meu casamento. Porque quando a minha mulher ficou grávida, eu disse pra ela assim, eu queria muito, muito, muito que o nome do nosso filho fosse o nome do meu avô. E ela falou, claro que sim. Qual é? Só que o nome do meu avô é Getúlio. Sim. E ela falou, não, mas todo mundo vai chamar os nossos filhos de tolo, Getolo, tolo. Bom, e a gente estava nessas negociações quando a gente descobriu que era uma rapariga e não um rapaz. Ok. E, tanto que a primeira versão desse livro era basicamente dizendo todas as crianças têm direito a ter um avô como eu tive, que era o direito a alguém que conte a história que você mais gosta 300 vezes, alguém que te ensine a fazer coisas, que te leve pro meio do mato e te ensine a fazer arco e flecha do mais tosco possível. Como, óbvio, isso foi há muito tempo atrás, né? E eu nem pensava e nem imaginava em ter filhos ainda, ou ter filhas. E o Hiro resgatou essa ideia há uns 5 anos e nós fizemos a ideia crescer. E ele ilustrou tudo. E foi lançado só agora, foi lançado no Brasil, mas foi uma edição muito limitada. E um grande amigo meu, tá ali? O Luiz Vilaça, da Saída de Emergência, que comprou os direitos e fez essa edição sensacional. E pra mim mesmo tem sido uma surpresa. As pessoas têm gostado muito, assim. E o Bruno provavelmente viu o lançamento do livro. Sem dúvida, porque sim. eu fiz os canais de TV todos, assim, pra falar do livro. E a verdade é que me convidaram também eu faço alguns pro bonos para a associação Corações com Coroa, né? Okay.
e me ligaram de lá e disseram assim, a gente vai fazer uma espécie de uma mesa redonda para falar sobre os direitos das crianças no sábado, nesse sábado agora, aliás. E eu tive que falar, olha, eu não sei nada dos direitos das crianças, não sou um especialista, eu sou um amador que escreveu uma coisa. E ela falou, não, mas é isso que a gente quer a visão de um amador. Então, Alguém que ama. Que está relacionado mesmo diretamente com paixão e não com o cérebro, exatamente. com o coração. Dizer aqui um olá a quem nos está a ver, que já temos aqui algumas pessoas. Um beijinho para todos. Claro. Marcelo, esse teu avô Getúlio foi o teu mentor criativo? Foi ele que te levou para as macacadas na floresta a dizer, vamos experimentar? Olha, eu devo muita coisa ao meu avô, também ao meu pai, aos meus pais, né? Que sempre disseram assim, faça o que você quiser, né? O meu pai era de uma época em que ser nerd era uma coisa feia. Ele me dizia que, olha, o meu avô, que era o maior, não deixava ele ler banda desenhada, porque dizia que as crianças ficavam gagas se elas lessem banda desenhada. Ok. De onde veio isso? Não é engraçado? Uau. Mas a gente diz também, eu digo para as minhas filhas, você tem que sair da frente do Sim. do iPad, senão você vai ficar cega, menina. Fala assim, mas espera, por que eu tô falando isso? Né? Exato. Certo. Exato. E... Se não desapareces. Exatamente. E aliás, eu fiz uma bela ameaça às minhas filhas, porque elas nunca me escutam. Eu tenho que falar tudo 3 vezes. Vocês vão ver, quando vocês forem pais, vocês vão ter que aprender que vocês têm que falar tudo 1, 2, 3 3 vezes. Depois diz uma. Não, olha que eu vou aí, hein? Olha que eu vou aí. Olha, já 2. Portanto, tudo fica na ameaça. Então qual é a maior ameaça de sempre que tu fizeste às tuas filhas? A maior ameaça. Essa que ias dizer. Eu disse assim, eu vou fazer um canal no YouTube. Vai se chamar PaiTube. E eu vou dar dicas para os pais e vou falar tudo sobre vocês. Sobre aqui em casa. E elas ficaram Vou dar o horrorizadas. exemplo das minhas filhas. Exatamente. Pois. E E elas elas ficaram fizeram, horrorizadas. pai, não. E pronto, e aí não fiz, mas durou pouco. Dura tudo tão pouco. As minhas ameaças duram pouquíssimo lá em casa. Sim. Pouquíssimo. Não és fã da ameaça? Olha, És mais um pai facilitador? Olha, eu tento ser duro, tento ser ditatorial às vezes, mas ninguém me leva a sério. Ninguém me leva a sério. Eu fui buscar a minha filha mais nova, apanhá-la na escola um dia, e era uma terça-feira, e falei, Gabi, vamos ali ao café, pode comer o que você quiser. E ela falou, pode ser um salame de chocolate, pai? Eu falei, claro, pode ser um salame de chocolate. Ela falou, mas a mãe diz que a gente só pode comer doces às quartas-feiras. Eu falei, mas eu sou seu pai, menina. Quem manda, eu também mando aqui. Você faz favor, vai lá. Então. Tô mandando, vai lá e come lá o que você quiser. 2. Vamos lá desautorizar a mãe. E ela disse, eu prefiro obedecer a mãe. Sensacional, né? Ela sabe quem manda, né? Ela sabe quem manda. Elas são todas meninas, já há ali qualquer coisa. Elas percebem. Elas sabe que percebem. uma coisa que eu sempre quis escrever, talvez escreva, é um livro só para pais de meninas, que é outra coisa completamente diferente. Olha, agora ressoa verdade. 100% comigo. É verdade. Não é porque eu tenho filhas já. Não estou a esconder nada. Acho bem. É porque... Olha, eu acho que você devia explorar mais. Acho que vou ver o Facebook dele logo. Facebook. Portanto, Em 86 Sim, tinha para aí. uma história secreta. É porque ressoa bastante a ideia de eu ser pai de uma menina. Não sei. Se for legal e honesto dizer isto, prefiro ter uma menina. Quer dizer, a partir do momento que você é pai. Aliás, eu não se prefere nada, não é? Não. Eu fui o diretor criativo de um filme para o Continente chamado Medo. Não sei se vocês viram. Que falava sobre todos os tipos de medo. E depois um pai recebia o bebê no colo e falava, não, isso é que é medo de verdade. Ok. Pois é. Foi um grande sucesso o filme. Pois. Porque é verdade. O mundo está dividido entre pais e filhos. Até você ser
pai, você é filho e você se Exato. comporta como filho e você não sabe o que é filho. O que é ser Ser pai. pai. Sim. E aquela coisa que quando o tempo passa e você começa a dar razão aos seus pais, é a mais profunda verdade. É a transição. É porque é como no Matrix, a pílula azul e a pílula vermelha. Sim. Quando você pega a pílula vermelha e coloca, aí então é assim. Só agora é que eu percebi. E aquela coisa que dizem, ou ser pai ou ser mãe é descobrir que todos os clichês são verdade. verdadeiros. E você fala, nossa, é um clichê, eu estou vivendo um clichê. É a tarefa mais árdua da tua vida, É a mais árdua. que necessita de maior criatividade. Eu já disse e volto a dizer que tudo que eu faço ultimamente é em regime de freelancer. A minha profissão mesmo é ser pai. Isso é maravilhoso. Porque Tão bom, meninas, tão bom. É pra vida. É isso É mesmo pra vida. E eu percebo aquelas pessoas que são pais ou mães e ficam com tanto medo que freak out. Porque é mesmo uma coisa assim, você fala assim, nossa, isso é pra sempre. Imagina você assinar alguma coisa, qualquer coisa, Sim. e falar assim, isso é pra sempre. Sem termos de rescisão. Um dia você fala assim, eu vou morar nesta casa pra sempre. Já Pra está. sempre. Aí você fala assim, como assim pra sempre? Sim, para Como sempre assim? como. Mas Como se eu assim? quiser ir embora. Não pode. Não vai, não vai há dar. nada para ir Não pode, embora. Desculpa lá. Não pode. E ao mesmo tempo é sensacional. Sensacional. Tá vendo? E pra quem não tem filhos, você escuta falando, nossa, que clichêsada, sem fim, né? Epá, mas a natureza faz-nos assim. Nós ainda só somos filhos. Exatamente. Marcelo, tenho uma pergunta para ti porque eu tenho muita curiosidade. Porque Diga não lá. sou pai, Diga não lá. tenho essa Diga lá, experiência. diga lá. Como líder. Como é que você faz os bebês? Esse é o episódio número 2 com o Muito Marcelo. bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer uma campanha. Não, é algo interessante que eu acho que tem uma profunda relação. E vais ser tu a tirar os temas disto tudo. Força. Que é, qual é a relação entre ser pai de 2 meninas e ser líder de um departamento criativo? Ou seja, liderança. Parentalidade É ou uma ótima liderança? pergunta. Uma ótima pergunta. Por quê? Quem diz isso nem sou eu. É o Jacques Seguela, o publicitário mais famoso da França, que fundou a Havas. Uma vez ele foi até o Brasil, eu trabalhei na Havas também no Brasil. Ele disse, o departamento criativo tem que ser... Um diretor criativo tem que imaginar que o departamento criativo é um infantário e vocês precisam... O diretor criativo precisa ter sempre isso em mente. E é verdade, porque a criatividade... A criatividade é uma coisa que... Ela não consegue coexistir com o medo. E isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas sendo diretor criativo. E se um criativo chega para você com uma ideia e apresenta a ideia, você diz assim, uma ideia absurdamente maluca, que aliás são as melhores. Quando você vê uma ideia e diz assim, será que isso é muito bom ou será que isso é muito ruim? Esses foram os melhores momentos da minha carreira. Quando você olha e fala assim, não, eu preciso pensar nisso. Eu não sei se isso é bom demais ou se isso é uma grande estupidez. Não sei. Em geral, são as grandes coisas. Agora, se um criativo leva uma coisa dessa pra você, você fala assim, não, como é que você tem coragem de me apresentar isso? Você acha que o que eu vou dizer pro cliente? Ele nunca mais te apresenta nada original. Ele vai sempre... como se perdêssemos uma criança. Exatamente. Menos um puto. E tem um Ele vai para o canto chorar, não é? vai pro canto chorar e nunca mais É faz tão interessante. isso. Tem Diz-nos tudo, Marcelo. um TED Talk do Ken Robinson. Não sei se vocês já viram. Sim. Claro, todo mundo já viu. É o mais visto de sempre, né? E ele diz isso, assim, que as crianças, a sociedade, a educação começa a dizer não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. E um dia todo mundo vira adulto e diz assim, não pode ser assim. E fala, por quê? Não sei, mas não pode ser assim. Sempre me Sim. disseram. Sempre Exato. vamos sempre ouvindo, vamos sendo sempre condicionados, sempre isso não limitados, pode. não é? Mas, porquê que não pode? Não sei, eu aprendi Outro que não se pode. dia aconteceu uma coisa tão engraçada. Duas coisas engraçadas. Eu tava vendo
um programa da Disney, que Uhum. vocês... Ei, vocês quando forem pais, bem-vindos aos programas da Disney. O canal está sempre. Tá sempre. Primeiro Ok. vocês passam pela fase Baby TV, que é uma fase horrível. Horrível. Que você passa sem dormir tanto tempo, e que o Baby TV é uma benção. E às 4 da manhã está a dar bolinhas a pescar e Exatamente. líquidos a fazer. E você, acredite, Bruno, você vai dar graças a Deus para aquela bolinha. Obrigado, Baby T. Eu vou Aquela pagar bolinha fazendo assim, ó. 2 canais. Plim, plim, plim. Não, é mais devagar que isso, é assim. Sim. Plim, Os pais também dormem. plim. Ai. Bom, eu estava vendo um programa da Disney chamado Shake It Up. São duas Ok. raparigas que dançam. Hum, É. Não conheço. E elas uma é negra e outra é branca. Posso dizer assim, dessa maneira? Claro, Posso, claro. né? Pode. Pode dizer tudo. E estava vendo aquilo com a minha filha. E Pessoal ela tinha. aqui é do bem. Sim, não. E ela tinha, na altura, sei lá, 5 ou 6 anos. E ela disse assim: eu acho aquela rapariga tão gira. E eu perguntei qual delas. E ela disse: aquela de casaco azul. Ela não as definiu Magnífico. como a negra ou como a branca. Ela definiu aquela de casaco azul. Porque para ela não existia a menor diferença entre as duas. E Tão naquela hora eu bom. pensei assim: é isso. Depois a sociedade estraga. Depois a sociedade diz assim: não, os negros são assim, os Certo. brancos são assim. Isso. Eles são diferentes. E para ela não. E... É de casaco azul. A de casaco azul. Só. Exatamente. Não tinha. Um beijo para a Júlia E no e fim, para a Gabi. no fim dizia, não foi isso que perguntaste. Qual Exatamente, delas? Qual delas? exatamente. Porquê ficaste a olhar para mim E assim? a outra, que era? Eu já não me lembro, já me perdi. Do Baby TV, Baby TV. infantários, criatividade, Infantário, Sim. líder, criatividade, né? Líder de departamentos criativos, dizer não, Ken Robinson. Ken Robinson. Bom, Estávamos era isso. na Mas lecture do Ken Robinson. Ser diretor criativo é diferente de ser. Um pai. Não, é muito parecido com ser pai. É muito parecido com ser pai. É a Sim. conclusão. As horas. É engraçado. Um amigo meu, o João Gomes de Almeida, Um abraço. com um abraço pro João, quando ele se tornou diretor criativo há relativamente pouco tempo. E ele me ligou e falou assim: que conselho você me dá? O que eu preciso saber para ser diretor criativo? Eu disse: a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é almoçar sozinho. Você não é mais Sim, você não é mais da Malta. um deles. Não é mais um deles. Porque você precisa. E ser pai também é isso. Você não é o amigo mais velho. Certo. Você não pode tentar ser o cara bacana muitas vezes. Apesar de eu ser um cara bacana muitas vezes. É possível ser um pai bacana, Sim. Possível. mas não um amigo. E a outra coisa que eu disse pra você pode ser tudo. Isso é tão Você, importante. você pode ser no departamento criativo. Eu não recomendo isso, mas a gente quer grosseiro, dizer palavrões, ser duro, ser ditatorial. Você pode fazer tudo, mas você tem que ser justo. As pessoas precisam perceber que você chegou e deu um raspanete em toda a gente, começou os berros e começou a tirar, mas você está sendo justo. Ou seja, eu conheço muitas pessoas, muitos chefes, eu já tive chefes que eram injustos, que trapaceavam, que pegavam os melhores trabalhos, que os trabalhos dele é que avançavam. Isso é muito feio. E as pessoas Não respeitam, não é? Passam a não respeitar. não passam porque E não confiam, a palavra é essa. a confiança, porque Acabou. não há a melhor maneira de educar e de ser um diretor criativo é pelo exemplo. Você pode falar 1 trilhão de vezes para os seus filhos: não atirem papel no chão. Se você deitar um papel no chão Acabou-se. uma vez, acabou. Eles fazem. É assim, olha, é assim. é dizes-me assim. e depois não fazes. E isso também é o grande fardo de ser pai e ser diretor líder. criativo. Não é? Porque muitas vezes eu recebo uma campanha e falo assim: o cliente vai chumbar isso. Eu tenho 100% de certeza que o cliente vai chumbar. Eu vou apresentar isso e o cliente vai dizer assim: seu idiota, por que você me trouxe isso? Mas eu sei que aquilo é o certo e eu sei que os criativos fizeram aquilo, saiu das entranhas deles. Então o meu compromisso é dizer assim: ok,
Vamos lá, vou tentar. É isto que querem que eu mostre. É isso. Vamos embora. Vamos time. Bora time. Vamos lá. E às vezes é preciso dizer assim para o cliente: eu estaria muito orgulhoso de ganhar a sua conta com essa campanha, mas também estaria muito orgulhoso de perder a sua conta com essa campanha, porque essa campanha é muito, muito boa. E essa tem horas que você... Eu não... Espero que as minhas filhas não vejam isso, mas eu não gosto especialmente de comer sopa. Mas eu como sopa todas as porque eu digo para elas comerem. Então eu também tenho que comer. Não é justo eu falar, come essa sopa aí e traz um hambúrguer pro pai. Não tá certo isso, né? Exato. Não tá. Então, Não é lá está o exemplo, não é? É um exemplo, Sim, né? não seria Meu pai justo, comia não é? só, dizia, mas também comia. Certo. Sim. Porque e depois, quando o tempo passa, e depois, quando você tem filhos, você vai se lembrando de tantas coisas que os seus pais diziam, sabe? Tantas. É interessante porque o meu avô sempre me disse isso. Sempre me disse, Bruno, vai gravando o que os teus pais te dizem, porque quando for a tua vez, tu vais ter que usar essas frases. Nossa, tantas vezes. Eu já comecei tantas apresentações de campanha falando coisas que meu pai dizia, assim. Olha, como meu pai costumava dizer. Certo. E- Eu passo a vida nisso. E é engraçado como eu fui a Maia lançar esse livro, né? Ah, Que, aliás, a mãe. como vocês, fez uma ótima entrevista. Aliás, a Maia, dos programas de TV, todos foram... A Maia é entre a pessoa. Eu pensei. A astróloga, Ok. astróloga, Um né? beijinho à Astróloga. Maia. Beijinho, certo? De repente estávamos a pensar que era na Maia. Na Na cidade da Maia. Maia. Não. Se a Maia Cidade me convidar, eu irei com o maior prazer do mundo. Muito Portanto, bonito. Olha, É mu- há lá uma escola onde tu podes ir com este livro em É? grande e vão-te receber de braços abertos. Ah, olha, eu Vamos partilhar porque são nossos parceiros. tô disposto. INGA, vamos dizer já o nome. INGA, Associação Humanista Educativa. Olha, Engá, Certo. se vocês quiserem, estarei super disponível Vamos a e isso. expectante de visitá-los. Muito bonito Certo. esse projeto. Maia, Ai, me perdi. foste A à Maia entrevista, apresentar o livro. portanto, a Maia Começas coisas com o entrevistou-te. teu pai, a dizer Sim. coisas do teu pai. Pois, frases Utilizando sobre- muitas palavras deles. Sim. Não faz E- mal. Ah, não, já O sei, objetivo já é me lembrei, divergir. já me lembrei, já Mesmo me isto. lembrei. Aliás, a Maia, astróloga, Uhum. fez perguntas super interessantes mesmo. Eu acho que ela já foi educadora. Ah, ok. Olha, por isso, se calhar é isso. Talvez. Ela fez Talvez. mesmo perguntas interessantes, assim. E eu depois eles me mandaram o filme e eu partilhei no Facebook, deve ser onde o Bruno viu, provavelmente. Por acaso eu vi fotografias tuas, É? Marcelo. Fotografias, Ah, sessões, pessoas a rir, Ok, etc. tá, Tu e o Pedro, muito. Todos os dias. Credo. Tu e o Pedro. Credo. Minha vida tem esse lado triste, sabe? Do Pedro Bexiga, credo. Bom, Há uma coisa que eu quero partilhar aqui. A vossa picardia é tão gira. E é tão saudável. a verdade é que as pessoas dizem muito isso, mas elas acham que aquilo é de brincadeira, não é? Mas sério, afinal é mesmo a é. sério. Então no fundo vocês puxam um pelo outro, é isso? Eu detesto esse cara. Vou-te ganhar. Não, eu é que vou-te ganhar. É assim, tudo bem. Eu depois vi o vídeo da Maia Uhum. Entrevista? e vi sem som. E tem uma hora que eu fiz uma coisa com os ombros assim. E eu falei, nossa, isso é meu pai. O meu pai faz isso. Depois eu pensei, será que isso é genético ou será que isso é algo que a gente aprende? Pois é, cultural. Marta. Não sei. E tantas vezes a minha mulher fala, nossa, hoje você tá falando igual ao seu pai. Porque o meu pai é o campeão mundial dos discursos à mesa. Ele adora e faz isso melhor do que ninguém. Conversar. Não, ele é daquele discursar não, mesmo. discurso. Assim, Hoje vai, exatamente. jantar de formatura da minha sobrinha. Ele bate no copo, fala, levanta e faz um brinde. Antes do brinde faz um daqueles discursos E todos assim, choram. Ok. sabe aqueles discursos que tem nos Sim. filmes, quando o fulano fala assim, nós precisamos. Sim. Motivação E sempre suprema. Exatamente, assim. E as pessoas choram. Eu sempre falei isso pra minha mulher e ela nunca tinha visto. E a gente foi pro Brasil. A primeira vez que ela foi pro Brasil, há muito tempo Maravilhoso. atrás, e ela falou, nossa, o discurso do seu pai é Isso é maravilhoso. impressionante. Olha, Impressionante.
Será que Portanto, pode não ser genético, mas agora sim cultural? Herdaste essa arte de contar histórias? Eu espero que sim. Eu espero mesmo que sim. bom, grande um pai pai. e um avô que também já Pois, contava histórias, não é? pois. Um pai, é o pai do pai, é o avô É o paterno? pai do pai, é. Ah, ok. Cresceste ali num ecossistema altamente Não, estimulante. eu acho que Uau. contar histórias é das melhores coisas que existem. É tão bom. Eu gosto tanto de contar histórias que às vezes os filmes que eu acho que as minhas filhas não podem ver ou que são muito violentos, não sei o que, eu conto pra elas, né? Aí eu vi Ok. e aí vai passando o tempo, elas veem na televisão. E um dia minha filha me disse: seu pai, você conta os filmes e aquilo parece tão giro, depois a gente vê na televisão uma porcaria tão grande. Exterminador 2, não, Tão bom. não vale a pena. Outra coisa Não vale a que voltando ao exemplo do Shake It Up lá da Disney, Uhum. tava vendo outro dia, a minha filha mais nova, a Gabi, ela é fearless. Ela adora filmes de sangue, assim, cabeças explodindo. Ela adora. Uau. Atropelamentos e Adora, motosserras. adora. A gente tava vendo, eu e ela, o Exterminador Implacável. 1 ou 2? O 2. O do robô líquido. Sim, assim. sim. E aí, passa a minha mulher na sala e diz assim... Diz, Marcelo, preciso falar contigo. não, ela diz assim... Tô brincando, Ela diz assim... Não, algo assim do gênero, Bruno. Ela disse assim... Por que você tá vendo isso com ela? Eu falei... Por quê? Por que não pode? Ela falou... Isso não é filme pra menina. Aí eu disse... Por que não é filme pra menina? E ela parou e falou... Pois tem razão. Grande estupidez que eu disse. Carry on. Exato. Porque é verdade, tem esse Ok. estigma Claro, do que claro, coisas claro. que são pra rapazes e coisas que É são pra verdade. raparigas. É verdade. E é uma coisa que ainda se diz muito, né? 100%. Isso não é pra rapariga, ou eu não. Mas a gente tem que mudar isso alguma hora, né? Temos. Sim, E sim. sem dúvida nenhuma, a vida é para ser vivida a 100%. Não se pode dividir 50% para uns e 50% para outros. Não, Quanto eu acho mais- que essa coisa de. Isso é pra rapariga, não é pra rapaz, também é uma maneira de colocar as mulheres naquela caixinha do não Sim. faça isso, Sim, não faça sim, isso, Sim, ou não sei o quê. E os homens no outro sítio, não é? sim. E Uns os para um homens lado, podem outros para o tudo, outro. né? Sim, os homens no movimento, na Sim, aventura, sim, no sim, risco, as mulheres nas emoções, no choro, no sofá. Pois. A verdade é que é muito fácil É muito ser redutor. homem e branco, não é? É muito fácil. É muito fácil. É facílimo, Viram? é só sorrir, é só fazer. Exatamente. Bom dia. Porque Podia, claro. o mundo é seu, Posso, né? claro. O mundo é seu. Você acha que você tem direito a tudo. A todos os cargos, a todas as oportunidades, a todas. Aí uma grande discussão agora. Eu acho que para corrigir uma injustiça, às vezes é preciso fazer outra injustiça. Então tem essa grande discussão agora de não, nós precisamos contratar mais mulheres Uma obrigação, não é? É. Para parecer bem. E eu sei que, não sei se é o caso da Cláudia, muitas mulheres ficam chateadas com isso. Falam assim, não, mas eu quero as coisas pelos meus méritos, não porque eu sou Pelo mulher. mérito, sim. Com certeza, Sim. claro. Mas sabe que é uma coisa engraçada? Se chegassem para um homem e dissesse assim, esse cargo é seu porque você é um homem. O homem não ia pensar um segundo se aquilo fazia sentido ou não. Ele ia dizer, claro, óbvio, dá-me. claro, Eu então. quero, é tudo meu. Óbvio. Eu estou aqui para quê? E é uma coisa que eu não sei como mudar isso. Eu acho que é verdade. Eu fui jurado participei de vários júris internacionais de criatividade. E é verdade, tem 2 raparigas, às vezes, Certo. uma. E agora está um esforço, pelo menos na publicidade, em trazer mais mulheres para as direções. Que engraçado. Portugal é até um país à frente, como tem tantas coisas em Portugal, nesse quesito, porque há grandes diretoras criativas em Portugal. mesmo. Um beijinho a todas. Mas é verdade, como, Por favor, a, vamos a como a isso. nossa educação molda, eu acho que tive agora um insight, que é a questão de que nós e ainda um bocadinho se implementa este tipo, que é deixamos aos rapazes brincar de tudo. Eles correm, eles saltam eles pulam às árvores, eles sobem, descem, rebolam, e tudo isso é muito permitido. A menina não, porque a menina tem a saia, não pode sujar a saia, depois se rebola, vê-se as cuequinhas, também não pode. Portanto, ou seja,
E eu acho que às vezes aquilo que eu acho que é a minha falta de criatividade, eu também não sei se não veio daí, não é? Aquilo que é para a menina aprender, para a menina fazer, não é? Versus o que é de bom tom para a mulher, que é uma sim. maneira. É verdade, tem sempre essa coisa assim. Às vezes, mesmo eu que tento corrigir isso e tento estar atento a isso, falo assim: olha, está toda suja, você vai subir na árvore, todo mundo vai ver suas cuecas. Sim. Homem, eu não sei se. No Brasil se fazia assim, quando eu ia para os sítios para a quinta não desse meu avô, de um outro avô, e tinha o famoso jogo dos casados contra os solteiros. Sim. Tem sempre, né? Bola. Bola, Futebol. Sim. Sim, tem E sempre. a equipe era um sem camisa e a outra com camisa. Mas uma mulher faz isso, né? Faz. Porque o futebol é para os homens. O futebol é para os homens, é isso. Como é que seria das mulheres? Solteira e eu- casada em que modalidade? Essa, eu fiz. Esse provavelmente é o filme que eu fiz que as pessoas mais se lembram e acho que eu vou passar o resto da minha carreira. É aquele, porque todos te conhecem. É aquele filme. Deixa eu ver se vocês já conhecem, se vocês conhecem esse filme. É um avião. Tá um negro sentado na cadeira. Chega uma senhora, senta Sim. e fala: eu não vou viajar ao lado do negro. Exato. Não, aqui não, pá. Conheço. Ela vai e volta e fala: o capitão disse que é mesmo horrível viajar ao lado de alguém tão desprezível e arrumou um lugar na primeira classe. E aponta pro rapaz: o senhor, por favor, acompanhe-me até a primeira classe? Certíssimo. Então, Precisamente. fui eu que fiz esse filme. Parabéns e obrigada. Obrigado. As duas coisas. Obrigado, Marcelo. A sério, obrigado. XL. Esse filme foi feito em 2000. Oh, E já tem tanto tempo. tem tanto tempo. E todas as entrevistas que eu dou, alguém saca e fala: ah, foi você que fez o filme do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, eu sempre fiz muitas coisas pro bono, porque eu, como todo criativo, comecei porque eram os clientes pro bono são os clientes que não pagam nada e me deixam fazer o que eu quiser. Pois. Mas É a única regra. Claro. é a única É regra. grátis, é. mas olha que eu faço o que eu quiser. Mas depois o retorno pessoal que me dava. Eu não estou falando dos prêmios. Não. Atenção, eu não quero ser hipócrita e dizer assim: eu como criativo não tento fazer filmes para ganhar prêmios. Tento sim. Mas eu continuaria fazendo mesmo que amanhã todos os prêmios de publicidade acabassem. Pois. Porque me traz um retorno pessoal muito grande, assim. E É a tua paixão. eu consigo fazer para coisas que eu acredito. E desde que as minhas filhas nasceram, eu comecei a fazer muitas coisas para igualdade de gênero. Ok. Eu fiz um filme o ano passado, talvez há 2 anos, para a Associação de Mulheres contra a Violência, que é um filme que é um casal que está sentado na frente do médico e ela está grávida. Já, sim. E o médico diz: chegaram os exames. E olha, vocês têm aqui um problema. O vosso bebê tem uma condição genética que faz com que ele vá sofrer mais violência, Sim. ele ganhe menos, ele seja discriminado, ele tem mais possibilidade de ser vendido como escravo para o mercado sexual e os pais vão ficando. Como é que se chama? E aí ele diz: olha, é que o bebê de vocês é uma menina. Porque eu achei uma estatística que diz que entre os 16 e os 44 anos a violência mata mais mulheres do que o cancro. Sim. E aquilo foi um tapa na minha cara, assim. E esse filme que tem uma realização primorosa do Fred Oliveira. Obrigado, Fred. Eu já te disse isso 1000 vezes, mas vou continuar dizendo. Vénias. E eu continuo fazendo. Estou agora trabalhando numa outra campanha novamente para a igualdade de gênero. Porque é isso, assim, depois que as minhas filhas nasceram, eu percebi que ser mulher não é nada fácil. Nada fácil. Pois. Não. Neste mundo virado para os homens, não. Sim. Infelizmente que ainda estamos neste ponto, não é, de ter que defender a igualdade de género, porque a questão é que nós, e eu acho que é importante, precisamos também perceber que nós nunca vamos ser iguais, não é?
não é? O que se pretende é que não haja esta discriminação, não haja abuso pela força, não é? Não fiquemos de fora porque somos menores, ou porque não pensamos tanto, ou porque não somos tão boas, ou porque temos só a potencialidade de ser mães. Eu Só. acho que... Não é? Porque a quantidade de mulheres cujos contratos não são renovados, não são admitidas, portanto, nomeadamente em idade fértil, são enormes estes números também. O Vinícius de Moraes dizia que o fato das mulheres quererem ser iguais aos homens mostra uma total falta de ambição delas. Precisamente. Eu não acho que as mulheres e os homens têm que ser iguais. Eu acho que eles têm que ter os mesmos direitos. Que é completamente diferente. Exatamente. Não somos iguais. Não somos E isso é o poder. E bem haja o Vinícius de Moraes. E esse é o poder. E o Vinícius dizia isso nos anos 60, olha só. Pois. Grande bomba. É verdade. Mas é isso, eu acho que está acontecendo uma coisa um pouco injusta. E é engraçado, há homens e mulheres reclamando disso, mas é necessária. É necessária porque há tanto tempo que tudo é feito para os homens. É verdade. Há tanto tempo. Eu fiz uma campanha para a Associação Corações com Coroa, que faz um trabalho super bacana com... Eles ajudam e investem muito em raparigas carentes, né? E eles fizeram... A associação fez um trabalho para conseguir descobrir e potencializar e ajudar uma jogadora que é a estrela da seleção feminina de futebol, que é a Jéssica. Ok. E... Parabéns também à Jéssica. Parabéns à Jéssica. Mas eu me deparei com a estatística que há 0,98% de mulheres no futebol profissional. Há menos de 1% de jogadoras profissionais no futebol. Por que isso acontece? Porque a gente gosta mesmo de ver homens jogando futebol? Eu acho que são coisas que nós não nos questionamos mais. Eu estava a pensar está na hora nessa de frase. voltar a questionar isso. Assim. Sim. Sim. O século XXI vai ser este século onde nós vamos fazer perguntas. E vamos fazer aquelas perguntas que temos estado a esbarrer para debaixo do tapete há muitos anos. Sim. Não é? Perguntas de género, perguntas de religião, perguntas de política, perguntas de economia, perguntas de justiça, de saúde. Há questões que vamos ter que debater no século XXI e não é só debater. Vamos ter mesmo que fazer coisas. Mas arranjar respostas para elas. E acho que vem aí uma longa e difícil batalha, sabe? Ui. Quando a gente vê as coisas que o Donald Trump... primeiro, quando a gente vê o Donald Trump eleito... Stop. Sim. Logo É só. aí Quer dizer que há Basta isso. muitas Choque. pessoas que dizem... Caramba. Ainda estão dizendo... Mulher no poder, vocês estão malucos? Preferimos este lunático. Exatamente. Estrangeiros no nosso país, nem pensar. Exatamente. Não, que isso. Vieram aqui para roubar tudo. Claro. E há quanto tempo ele está? 1 ano já no poder? Não é? Sei lá, já E não parece há acontece- 10 anos. já parece 10 anos. Não, Eu não tenho Um ano e tal, certeza. sim, Um ano e tal, quase sim. 2 ou 2. 1 ano e... Não sei dizer ao certo. Olha, também não estou a contar, muito sinceramente. Aliás, já Mas estamos todos prontos para que ele saia. Mas Já a está verdade é demais. que há muita gente que acha o contrário disso tudo que a gente está falando. Sim. A verdade é que eu tenho pais, eu tenho 2 filhas, como já disse 500 vezes. Uhum. Então eu já não me permito fazer aquelas piadas machistas Certo. que todos nós fazemos quando a gente está no balneário ou Certo. está conversando só com homens. E aquilo eu fico naquela assim, será que eu digo alguma coisa? Será que eu não digo? Certo. E quando eu digo, eu escuto, lá vem tu Olha o com essa papá, história. olha. Olha o papá. Se calhar não dizes piadas, não. A verdade é que outros também, Já não. muitos dos que falam não têm essa consciência e continuam a falar como se eles próprios não tivessem, não têm consciência que também atinge as suas filhas ou que atinge as suas esposas ou as suas irmãs. É esse o Não é? pensamento. Exatamente, É essa a linha de pensamento, exato, é isso mesmo. exatamente. Mas É fácil inferiorizar o outro, não é? Hoje em nossa, dia. é É tão muito fácil. é dizer, muito fácil. olha o... deixa eu Aliás, olhar. O ténis Qual é está sujo. o defeito, não Qualquer é, que eu coisa. lhe encontro? Qualquer coisa. aliás,
tudo que a gente tem de diferente, que é o que nos faz mais interessante, é onde as pessoas agarram para nos rebaixar, né? Pumba. É Precisamente. impressionante. A diferença é o poder, pessoas. Outro dia eu tava dizendo isso para uma colega brasileira que veio trabalhar aqui em Portugal. E ela falou, pois, as pessoas me disseram que se calhar eu não devo ser tão brasileira. Ela me disse isso. Eu falei, olha, você já viu a Guerra dos Tronos? Disse eu pra ela. Ela falou, não. Eu falei, então tudo bem, eu vou. Você também não viu, Bruno? Nunca vi Guerra dos Tronos, eu confesso. Ok, então eu Mas já embora. Não. Eu vou ter que explicar um pouco da minha metáfora antes. Na primeira temporada da Guerra dos Tronos, tem dois grandes heróis. Um que é o filho bastardo do rei, que é um bastardo, não tem nada. E depois tem o anão, que é o mais inteligente de todos e tem as melhores tiradas. Logo no primeiro episódio da Guerra dos Tronos, o anão se encontra com o bastardo. E o anão, que os dois são. O anão é nobre e o bastardo não, porque é bastardo. Claro. Aí ele diz assim: estamos nós dois aqui, o anão e o bastardo. E o príncipe, que é bastardo, falou assim: como é que você me chama disso? Ele diz assim: olha, eu vou te dar um conselho. Você precisa agarrar o que te faz diferente, o que as pessoas usam como defeito, e transformar numa vantagem. Se você fizer isso, você vai desarmar para sempre as pessoas que te atacam. Eu sou um anão com muito orgulho, você tem que ser um bastardo com muito orgulho. É o que eu disse para essa minha amiga. Eu estou há 18 anos em Portugal e o que me faz ser diferente é o fato de vir do Brasil. Eu crio como brasileiro, eu falo como brasileiro, isso não é nenhum desrespeito a Portugal, a credibilidade portuguesa. Não, é ser. Claro. É o que eu sou. Então como é que uma pessoa pode ser outra coisa? Eu apresento como brasileiro, eu conto as minhas ideias como brasileiro. Você tem que fazer assim. Quem disser pra você que você não pode ser quem você é, tá só te botando pra baixo. Claro. E ela disse, eu posso te dar um abraço. Olha. Porque acho que ela precisava ouvir isso, assim. Um beijinho e força aí, não há... Ser tu, é só isso. E também acho que isso vale pra tudo. Pra toda a vida. E em tudo. Pra tudo. É engraçado que quem faz isso super bem são os americanos quando eles fazem os talk shows. Os talk shows não, os stand-up comedies, né? Sim. O fulano chega e é gordo. E ele fala só sobre ser gordo. Isso. E chega lá e fala assim, eu sou, sei lá, um redneck. E fala só sobre isso. Eles transformam sobre o pai e o primo, e a irmã e a filha. É impressionante. Não é? E... Na psicologia pop deram o nome do efeito Eminem por causa do 8 Mile, não é? Sim. Aquela battle que ele faz no fim. Sim. Tens noção? Sim. É isso. Deu o outro... essa semana novamente na TV. É só isso. É só isso. Porque para as pessoas que não pensam em si próprias, dizer mal dos outros é o caminho mais fácil para eles se sentirem mais fortes. Sim. Mas tu chegares a eles e disseres, olha, os meus defeitos são A, B, C, D, agora diz-me o que é que tu achas de mim. Ele não vai conseguir, porque ele só vai conseguir dizer o que é que tu tens de mal, mas tu já disseste, então eles engasgam-se, fazem. Eu acho que tu és... a questão já é disseste. A falta de amor também, que muitas pessoas têm, de amor próprio, não é? Porque é esse o processo do narcisismo. Há muita falta de amor próprio que as pessoas têm por si, as faz, portanto, para se poderem valer de algo, elas têm mesmo que desvalorizar o outro. Elas precisam desse processo para existir. Existem por comparação, não é? Apenas e somente. Aquela frase do início é muito forte. Tens que aprender a almoçar sozinho. Marcelo, essa frase tem milhões de camadas. É a única. Quem és tu quando almoças sozinho? Essa é uma das frases da Qualy. Quem és tu quando estás sozinho? Quando você vira o chefe, é uma coisa muito triste se você não souber que esse é o preço a pagar. As pessoas estão fumando e bebendo café. Você chega... Parou tudo. Todo mundo vai embora. Todo mundo apaga o... Tudo bem? Então, Marcelo, tudo bem? E é assim, faz parte. Então vamos falar do quê? Nada. Não, era outro Marcelo, já estava falando de outro Marcelo. Há 2 anos estavam cá. Vou entregar umas folhas. Isso, quer dizer, faz parte, assim, ou seja, eu acho que desde o exército, assim que você sobe de ranking, você tem que saber que você não pode...
Você não pode mais. Quando você vira, sei lá, capitão ou coronel, você não pode mais ir para frente da batalha com seus soldados. E você também não pode. Você não pode pensar mais assim quando você gere um departamento criativo. Você tem que ser humano, tem que ser justo, mas a decisão não pode ser assim. A gente não vai fazer esse trabalho porque vai todo mundo ter que trabalhar no fim de semana e essas pessoas têm filhos. Faz parte do nosso negócio e você tem que ter a distância para tomar essa decisão. E você tem que ter a distância de eu não vou dar esse trabalho porque eu simpatizo mais com essa pessoa, com essa pessoa, mas porque essa pessoa é a pessoa talhada para esse trabalho em específico. Exatamente. Ou seja, ter esta distância você não tem se você continua almoçando com a moçada e continua indo jogar a bola com eles. Você tem que se poupar e tem que poupar eles também, né? Eles precisam ter essa distância de você. Porque é um direito das pessoas que trabalham para você falar mal de você. Mesmo. É um direito deles. Se tiverem motivo. Não? Aliás, numa empresa eficiente e boa e humana, criar círculos para dar feedback. Uma crítica construtiva pode existir, não é? Isso mesmo. Claro que sim. Criar círculos de feedback, isso é que é o poder de uma empresa moderna. Falar mal do chefe, sim. Toda a gente fala mal do chefe. É uma religião. Você bota aquilo para fora, assim. Sim. E outra coisa. É um exorcizar. Que quando você é criativo e passa a ser diretor criativo, você tem que brigar pelas ideias, mesmo as que não são suas. Que é uma coisa muito competitiva a criatividade numa agência de publicidade. Mas você tem que olhar e também tem que aprender outra coisa. Você não pode só gostar das ideias que você acha que você faria. Que também é uma coisa muito, muito difícil de chegar. Upa. Por exemplo, se você gosta de fazer campanhas com humor... essa é boa. Te apresenta uma coisa de humor, você fala assim, ei, não, maravilha, parece que fui eu que fiz. Você sente aquilo assim. Então, essa vai dar. E não, você precisa olhar e falar assim, não, o que é melhor? Essa daqui que é um drama, isso é melhor. Isso é o que a marca precisa. E dar esse salto é um salto difícil. Ou seja, é preciso sair de nós, claro, não é? E abraçar o quê? Você precisa, na tua experiência, você precisa ter orgulho no conjunto das coisas. No todo. Que é um exercício difícil. Aliás, o Marco há pouco dizia... Isso é que é ser líder. Mas o Marco há pouco dizia que a soma das partes é quase sempre mais forte que o todo. E estava até a falar na questão dos homens e das mulheres, não é? Portanto, como é que isso depois é possível? Pois, lá está. A complexidade e a diversidade nas equipas, não é? Fazem o poder todo, não é? O guarda-redes, o ponta de lança, não sei o quê. Exato. Olha, é uma metáfora que eu estou sempre usando lá, né? Dizendo assim, um departamento criativo é como uma equipa de futebol. Sem dúvida. A gente precisa ter 11 Cristiano Ronaldo. Olha. E o senhor da água. Exatamente. E o senhor da água. E corta a relva. Motorista. Tudo é imprescindível. O Cristiano Ronaldo não marca o golo e vai defender e volta. Não é a função dele. A função dele é outra. Certo. Se o departamento criativo, feliz o departamento criativo que tem alguém que sabe fazer jingles como ninguém. Ou que sabe fazer o digital como ninguém. Sim. Mas que sabe fazer um bom filme. Também é preciso ter gente que faça uma boa campanha de hoje para amanhã. E é preciso gente que demore 2 semanas, mas aquilo vai ficar absurdamente na batata, na mosca, assim. Pumba. Então é uma coisa complexa, assim. Mas eu, apesar de já ter escrito, eu já escrevi sobre isso, os conselhos, talvez o melhor conselho que eu possa dar a quem vai virar diretor criativo ou chefe ou líder, ou são. Agora a bola está do seu lado, faça do jeito que você achar certo. Eu aprendi a duras penas que quando alguma coisa dá errado, é o meu telefone que toca às 11 da noite. De mais ninguém. E não adianta falar assim, mas é porque o senhor que falou que... Não, você tem que atender o telefone e falar, e agora? Como é que você deixou isso acontecer? Você tem que deixar. Eu deixei porque eu achei que assim estava certo. Eu achei que assim estava certo. Mais ninguém.
E quando você percebe que a responsabilidade é sua, só sua, você também começa a decidir melhor. Você diz assim, quando todas as pessoas estão falando e dando opiniões, é uma democracia da opinião, com certeza, mas não é uma democracia da decisão. A decisão é sua. Você tem que dizer assim, não, é assim. É assim. Por quê? Porque eu quero. E à medida que... E, obviamente, se der errado, você tem que dizer, não, fui eu que decidi assim. Fulano, Ciclano, Beltrano disseram que não. Eu assumo as responsabilidades e pago o preço e bora lá fazer outra. Tenho uma pergunta muito... Eu também tenho uma pergunta daqui. Opa. Então vamos a essa primeiro. Que alguém eu me perguntava onde é que podia ver os teus filmes. Que bom! Vamos a isso. Já Ana está. Margarida. Já está. Ana Margarida, olha, eu tenho um... Quando tu dizes filmes é... E os títulos? Não é? Ela até pergunta e o título. Deve ter sido isso. dessa história do avião. Do avião, olha. Comerciais. Se você... Como é o nome da nossa... Ana Margarida. Ana Margarida. Tudo bem? Beijinho. Obrigado pela pergunta. Beijinho. Se você for ao YouTube e colocar Marcelo Lourenço... Só dá, Marcelo. Vai aparecer muita coisa que eu fiz em publicidade. Esse filme do avião chama-se Despicable, Desprezível. Se você colocar no Google Marcelo Lourenço e colocar Fuel, que foram os últimos 12 anos da minha vida, também vai aparecer muita coisa. Ou se você colocar Marcelo Lourenço mais publicidade... Eu, durante muito tempo, tive um concorrente chamado Marcelo Lourenço, que é infinitamente mais bacana do que eu, porque ele também é brasileiro, só que ele é oceanógrafo e ajuda as baleias. Eu pensava, não, sério, esse cara é tão mais interessante. É um Marcelo fixe também. Marcelo, outro Marcelo Lourenço, obrigado, sério. Obrigado. E tem um outro Marcelo Lourenço que é evangélico e faz uns videoclipes assim... com música evangélica, que é uma coisa... Eu acho o Marcelo Lourenço oceanógrafo é melhor. muito mais então, bacana. num top é o oceanógrafo, o publicitário e o evangélico. Exatamente. Não com desmérito nenhum evangélico, mas sei lá. Tem que melhorar mais os clipes. Olha, e o nome do teu livro? Queres dizer, Marcelo, que eu estou a escrever, mas não tenho... Eu quero. Livro... E mostrar. Diz, por favor. Vou mostrar, que assim, é o livro dos grandes direitos das crianças, da editora Saída de Emergência. Tá... A última... Ele teve em segundo lugar no top da FNAC. É verdade. E teve muita saída e ainda continua a ter. E continua a ter ainda. Porque o que está aqui dentro, pais e mães, e tios, e educadores, e professores, e auxiliares e tudo, estão aqui coisas que é para pensar profundamente. E para levar a sério. E olha, e sendo muito prático, vamos a isso. Os artigos são muito curtos, ou seja, na hora de deitar as crianças, 3 artigos, 4... E ele adormece. É a prescrição do Dr. Marcelo. É preciso pensar nessas coisas, né? Marcelo, há quanto tempo estás em Portugal? Eu cheguei em maio de 99, ou seja... Quase 19. Vieste curtir o fim do mundo, então. Vim curtir 2000 vai acabar tudo. Logo para trabalhar? Logo para trabalhar. Eu recebi uma proposta para vir para cá. Uau. Mas o que me moveu para cá é a coisa que faz o mundo andar para frente, né? Que o amor? Eu como homem diria mulher, mas o amor... sim, é o amor. Eu sou romântica, né? Sim. A mulher. Não, eu tinha uma ex-namorada aqui e recebi essa proposta, mas... É engraçado, no Brasil dizem que a vida da gente muda de 7 em 7 anos. Sim. Okay. Aliás, a nível celular é isso mesmo que acontece. Se queremos ser nerds, as células têm no corpo, reciclam-se e têm um ciclo completo de 7 em 7 anos. Pois, eu acho que vem daí. A verdade é que são ciclos assim. Eu estava ali por volta dos 27. Eu sou um... Portanto, 7, 14, 21, 28. Certo. É o quarto ciclo das tuas células. E eu sou um grande fã dos Doors, a banda. Okay. E um ano antes eu tinha feito a minha primeira viagem para fora do Brasil. Fui para Paris e fui ao cemitério. Exatamente. O Père Lachaise. É assim, talvez? Sim. Não sei se assim se pronuncia. É campo de Jim Morrison. Exatamente. Não é preciso dizer o nome. E aí cheguei lá e falei, eu tenho 27, o Jim Morrison morreu com 27, já era o Jim Morrison. E aquilo ficou assim. Aí eu pedi demissão
e fui fazer um curso de cinema eu fui fazer o New York Film Academy. E parei na casa de um grande amigo meu em Miami e enquanto estava lá, recebi uma proposta para vir para cá. E aí eram outros tempos, era o tempo das vacas gordíssimas na publicidade portuguesa. Então me ofereceram o Leandro Alvarez, que hoje é meu grande amigo, que me contratou. Me ofereceu, a agência ofereceu, né? Passagem, 2 meses de hotel. Vem cá. E é engraçado que essa história é tão antiga que eu fiquei na casa desse meu amigo, o Anselmo Ramos. Ele e a Camila, a mulher dele, me receberam. E ele disse: você tem que ir para Portugal. Você vai adorar. Você nunca mais vai sair de lá. Você vai adorar aquilo. Porque ele já tinha trabalhado aqui, né? E eu falei: não quero. Isso é impossível, não pá. quero, não. Nunca vai acontecer. Não. E ele mandou o meu portfólio, os meus anúncios, por fax. Olha que coisa. Pra cá. Topo de gama. E aí o Leandro, que é o diretor criativo da Lintas. Estou a gostar das cores. Está muito fixe. Ele me contratou pelos headlines, assim, me ligou e falou: olha, quero que você venha. Aí a verdade é que, assim, hoje em dia é muito fácil falar bem de Portugal e de Lisboa. Em 99, quase 2000, era muito difícil, porque eu falava: eu adoro Portugal. E todo mundo dizia assim: sério? Pois. O que você está fazendo aqui? Por que você está vindo aqui? Você fugiu? Isso faz sentido, isso faz tão sentido. Mas hoje mudou, né? Hoje as pessoas hoje finalmente Portugal é do mundo. Já perceberam que Portugal e que Lisboa e que tudo é sensacional, né? Sim. Mas foi aos poucos isso, né? Tens essa opinião cada vez mais que Lisboa e Porto, e Coimbra, e Viseu, e Aveiro, e Portugal todo. Quer dizer, está mega no mapa. Está totalmente no mapa. Nós somos bons, não somos? Somos, e digo somos, claro, porque eu já sou português. Claro também, que sim. Né? Somos fantásticos, mano. Nós somos tão bons com emoções, pá. Eu acho que Portugal é um país de aventureiros. Eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil em há pouco tempo. 2011. Uau. Quando o Brasil estava no... Parecia que ninguém segurava mais o Brasil. Aí é que era. E eu falei para minha mulher na altura: será que... E ela falou: bora lá. Já estava com a mala pronta, assim. Na porta. Eu nunca vi vamos lá. um povo tão preparado para emigrar como o português. Impressionante. É verdade. Sem medo de ser feliz. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E estão a ouvir pessoas. Eu acho que por Nós isso somos que... do mundo, pá. Eu acho que é por isso que Fogo. Portugal tem essa... É por isso que o Web Summit faz sentido se aqui. Tem um quê de empreendedorismo e bora lá que eu nunca vi em lugar nenhum. É grande. Ias falar do Agostinho da Silva e da arte comerciar. Força, é isso mesmo. Pois, porque nós temos esta arte do negócio, não é? De partilhar, do negócio no sentido da troca, não é? A troca das palavras, a partilha, e isto já vem, não é? Vem das nossas Sim. aventuras de descobrimentos, não é? Sem contar a incrível facilidade que vocês têm para falar todas as línguas. É isso que nos faz bons nessa arte do comerciar. Comerciar não tem uma ligação direta com comércio ou com finanças. Não é? Tem a ver com... Então está bom, venha almoçar à minha casa, toma lá, o que é que você quer em troca? Eu quero ser seu amigo, tudo bem, então venha cá. Nós abrimos as portas, não abrimos? Tu sentiste? Totalmente. Quando, por exemplo, primeiro dia, pim, totalmente. O que é que bateu? Eu notei uma diferença. Engraçado, quando a gente sai do nosso país, sai de perto do nosso povo, você começa a perceber coisas que você não percebia quando você estava inserido naquele contexto. Certo. Eu não tinha percebido como os brasileiros convidam toda a gente para almoçar sem a menor intenção de cumprir. E eu sei que há muitos brasileiros vendo isso, espero que estejam vendo isso. Não, é para aprender. E não é nenhum demérito, mas é uma verdade. Agora no Brasil as sabem. pessoas falam assim: ei, a gente precisa falar, vamos almoçar essa semana? Ok. E você fala assim: tá bem. Okay. E eles fazem: ei, isso que não me dá jeito. Não, eu falo assim: ei, a gente precisa falar, passa lá em casa então esse fim de semana. Aí se você aparecer na casa dessa pessoa no fim de semana, ela fala assim: o que você está fazendo aqui? Você não falou para eu vir aqui no fim de semana? Não, mas era... E eu escuto isso muitas vezes, é uma maneira de dizer. Eu fui para as bodas de prata dos meus pais. Bodas de prata dos meus pais.
E aí foi num hotel, que tinha um clube que tinha um hotel, e tava no convite, tava escrito: começa a festa às 8 da noite. E aí eu fui com a minha mulher, com as minhas filhas, todo mundo. Elas se aprontaram, eu botei o meu melhor fato. E 8h10, nada. Aí eu vou pra frente, pra recepção do hotel. E encontro meu pai de bermuda e t-shirt, assinando uns papéis lá assim. Falei: pai, como assim? Então, Não era? Tá escrito aqui às 8. Ele olha pro convite como se tivesse visto aquilo pela primeira vez assim. olha, Ô filho, isso é uma maneira de dizer. Maneira de dizer, não começa. E a verdade é que aquilo começou às 10h30. E eu passei 2 horas transpirando de fato e não tava ninguém nem aí. fato. Marcelo, fato. Mas o Brasil é assim, tem muito isso, essa descompromisso. E então, em comparação, e nós? Não, então, Portugal, quando as pessoas. O Anselmo, esse meu amigo, me disse isso, falou assim: quando as pessoas abrem a porta de casa pra você, é a sério, é para sempre. Uau. E Obrigado. é assim mesmo. Esse descompromisso do Brasil é completamente diferente desse compromisso dos portugueses. E eu aprendi. É por isso que o Brasil faz churrasco o tempo inteiro, que tem 100 pessoas. Um churrasco no Brasil pode ter 20, pode ter 100. Se você aparecer com mais 5 pessoas, também tudo bem. Vai dar. Vai dar para tudo. E em Portugal são os jantares, não é? As jantaradas. Sim, e almoçaradas. E as almoçaradas. Pois. Sim. Ou seja, mas aquilo tem um número certo e as pessoas contam com aquilo, não é? Sim. Outra coisa que eu aprendi também. A questão do compromisso, pois é. Quantos são? Somos 3, 12, 11, 15. Então vá, 15. Exatamente. Ok, compromisso. Sim. E todo mundo em Sim. Portugal sabe Sim. tudo de vinho. Impressionante, não é? Impressionante. Certo. Não, e quando digo tudo. Não, é assim, verdade, é verdade. É verdade. Do Alentejo, do Norte, do Douro, daquela E tem zona. os carros. E tem essa coisa impressionante É em verdade. Portugal que é assim, as E pessoas pão, estão. e pão. Ah, então. Pão. O Anselmo me disse isso também. Ele disse assim: você vai engordar 10 quilos em Portugal. Eu falei: não, como vou? Vai. É o pão. Engordei. E ele falou assim: só o pão. É o pão. Só o pão. Quando você chega assim, tem o pão. Acabou. Nós precisamos do apoio Gostas urgente. do nosso pão, Marcelo? Nossa, não, eu Olha, adoro. Nosso que também já é teu. É meu. É. Nós precisamos do apoio urgente de alguém que faça pão, mas Que pão, emagreça, já pão- pensou? pão, Exato. pão, Pão que dê para. verdadeiramente Ah, eu integral. tô de dieta, só como pão. Mas- Não era maravilhoso? Isso era lindo, pão e Isso água, era a real muito dieta, bom. pão e É água. que pão é maravilhoso, é verdade. Pão é tudo É o Olha, meu eu inimigo. tenho que mandar aqui um beijinho a alguém que o Bruno também gosta muito e o Marcelo não conhece, mas também é um criativo, que é o Marco Costa. Marco, qualquer dia há de estar cá. E ele, pronto, Costa. está aqui a comentar muito. Eu acho que ele está muito atento. Deve ser pelo convidado. Sim, neste momento é. E um beijinho sim. ao Marco. Portanto, Mas ele eu não próprio. conheço o Marco, de certeza. Conheces Marco Costa? Neste Eu momento não está na sei. Staples. Acho que não É design, web Não. design, desculpa, é designer gráfico, comunicação, Marco, etc. prazer Sim. então, viu? Olha, a sério, ele há de estar cá e todo o prazer em apresentar-vos e trabalharem, não tem problema nenhum. Sim. Maravilha. Nós queremos unir as pessoas todas do mundo com este podcast. Olha, e eu acho que a melhor maneira de fazer isso é sério. um podcast, não é? Sim. Olha, nós temos um conceito que queremos partilhar contigo, que é o Senso Divergente Live. Como é que é? É um círculo grande, muito maior do que isto, não é? Sim. Ao Mas- vivo, no Mas fundo. que agora que tu acabaste de dizer isso, tenho um add-on para partilhar com a Cláudia. Vamos fazer aqui um mini brainstorm de 30 segundos, que é: Conta lá. e se este senso divergente fosse uma refeição? Ah, Porque também somos pode. portugueses. Também pode, claro que pode. Olha, eu acho que era pão, não é? 10 pessoas. Pão. Pão e siga. Como é o nome O daquele melhor pão? Aquele pão com azeite? É tiborna? Sim. É uma coisa do Algarve? Sim. Ah, Ei. se calhar nós não conhecemos esse. Eu Será conheço, eu possível? conheço. Ah, tu conheces? Eu acho que Tiborna, não. sim. Nossa, que Eu coisa conheço o espetacular. nome, mas não Eu conheço. acho que era capaz de comer 4 pães daqueles. Assim. Certo. Pão é muito bom. Nós temos tanta diversidade e Olá, é, Sabina, e é tudo boa bom, pá. noite. Parem de fazer pão. Estou a brincar, façam mais. Ai, como é o nome desse escritor? Noite da Malíngua, qual é o nome dele? Miguel Esteves Cardoso. Miguel Esteves Cardoso. O Olha, livro que me ajudou muito foi A Causa das Coisas. É o nosso unicórnio.
Nós gostávamos imenso de falar, de entrevistar um. Mas não é de dizem entrevistar, que é super difícil, né? conversar. É o acho que unicórnio. É super difícil. Acho que Ou seja, quando não vocês vai dar. conseguirem entrevistar o Miguel Esteves Cardoso, Ele- vocês nós só colocam que- o troféu aqui. Vocês falam, Exato, "Pronto, nós, chegamos lá." nós queríamos pronto, falar com ele assim desta forma, né? Era, Porque nós sentimos que Natural e ele é espontânea. o rei da divergência. Ele é. É o rei da divergência. Não estamos a dizer que os outros convidados não sabem divergir bem, sabem. Estamos aqui a viajar horas e horas. Não, mas ele tem um quê de Mas, fuck the system, né? meu O tempo Deus. inteiro, sim, né? sim, sim. Ele é o mega Sim. mestre da divergência. E Ele faz tem- tudo sentido. Ele, na Causa das Coisas, tem uma ótima frase sobre pão. Ele tá contando uma história, um dos causos lá Sim. dele. Ele diz que o português é assim. Chegam para um português e é assim: se você consegue comer esse cabrito inteiro? E ele diz: só se tiver muito pão. Sim. Que é a sensação. E eu já vi isso. As pessoas. Então não é? impressionante. E aqueles pratos Sim. de jardineira e de massa. Nossa, que Olha, traga-me lá um cestinho de pão, faz favor. Exatamente. Para empurrar, para fazer assim. Nossa, que coisa tão boa. Que coisa tão boa. Tão Marcelo, temos tanto para falar. Por exemplo, o que eu te quero perguntar agora é: Sério. e agora? E agora? E agora que tu mudaste de vida? E agora? Então, Qual é o teu plano capa? é impressionante, desde que a notícia que eu ia sair, eu e o Fizeram todos. Não, primeiro, quando você tá há 12 anos numa empresa e decide sair, ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Acha que Faz é um- 1º de abril, Então, vai ou lá. depois acham, não, mas vai voltar pro Brasil, não é? Falei, não vou voltar, e eu tô entrando de cabeça nessa coisa da startup, assim. Quero fazer uma coisa menor. Maravilha. Eu quero passar mais tempo, menos tempo em reuniões, mais tempo sentado com quem decide, Ia fazer. mais tempo tentando fazer. Eu olhei para eu olhei para o meu último ano na agência e falei assim: eu acho que talvez seja o ano que eu fiz a menor quantidade de coisas que eu me orgulho. É tão estranho. É Que? muito estranho. Desculpa? Que me deu orgulho. Ah, É tão ok. estranho. A agência, diz lá em cima, agência de criatividade. E faz pouco. Onde é que está a atividade? Exatamente. E você olha e fala assim: eu sou um criativo. Pois. Parece que tudo que eu fiz, eu já fiz antes. E eu tenho um grande interesse em eu não sou um criativo nativo do digital, mas quem é, né? Pois, estás. é? Estás. Ainda Quem agora é? chegou. Está mudando tanto, mas quero. Eu me interessa muito as redes sociais, me interessa tudo que se faz no digital, me interessa tudo que Gosto faz obviamente, talvez a minha formação que eu mais gosto de fazer é filme. Mas isso não quer dizer filme para TV, é filme para qualquer coisa. Plataforma? Certo. Stop. Um dos últimos clientes que eu trabalhei, talvez a última campanha que eu fiz pessoalmente foi para Sports Zone. E eu falei, a gente tem que fazer uma coisa muito simples. E se a gente fizesse uma campanha só com GIFs, né? Uma campanha de verão. Sim. E aí perguntei para minha filha. E ela falou, pai, GIFs já era, tem que ser boomerang agora. Ah, E nós fizemos com boomerang. Ficou. Ora bem. E custou 1/10 do que normalmente custaria uma campanha de Portanto. publicidade. E Foi teve muito mais rápido. tração e muito mais impacto. E foi. Pau. Todo mundo ficou super feliz. essas com miúdas aquilo. já merecem um ordenado. Não, espera. É muito mais profundo. É porque estes miúdos já estão Sim, a perceber muito sim. melhor do que os profissionais. Ah, totalmente. Ai, As tendências, ai. onde é que estamos a ir, para onde é que as Ai, pessoas ai, ai. vão, para onde é que correm. Eu. Agora é ao contrário. Os profissionais estão a aprender as ferramentas que Ah, os miúdos já estão a usar. Exatamente. Eles estão a dizer, como é que ele Exatamente. está a usar isto? Pai, não estou a perceber nada. Eu acho que a pessoa que melhor escreve para humor, tirando o Ricardo Araújo Pereira, que eu acho que é um gênio, eu acho que é a Bumba na Fofinha. Sim, Ela escreve muito bem. Mesmo Beijinho. muito bem. um beijinho bumba na fofinha. E vê-se que É verdade. aquilo que ela fez é meio autodidata, a maneira como ela edita, a maneira como ela. Que é uma coisa que. Aquele tipo de humor. Aliás, E é uma excelente atriz. é uma excelente atriz e escreve muito bem. Ou seja, ela tem o domínio do texto, que um burro velho como eu deveria ter, mas ela usa os instrumentos do digital que eu não vejo
Sim. os fulanos que escrevem da velha guarda usando. Ela faz aquilo, os textos dela são todos super bem editados, muito bem. Então, essa nova geração está dominando as coisas de um jeito. Obviamente que eu, como quero começar uma coisa do zero, Certo. quero trazer essas pessoas para trabalhar comigo, assim. E não só, você tem que trabalhar com esse ou com aquele, porque esses são do nosso departamento. Não. Ou não, acho que tem que ser mesmo uma espécie de legião estrangeira, assim. Sabe? Vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato aqui online e em direto. Opa! Vamos arranjar um edifício muito grande. Olha, grande trato esse. Bora? Grande trato esse. Nós vamos. Grande trato esse. Marcelo, nós vamos. Então tá combinado. Sentimos-nos algo sozinhos. Neste oásis ou nesta ilha de pessoas que não Vocês têm uma vista fantástica ali, né? mais. Temos. Mas o GPS me enganou 2 vezes para chegar aqui. Mandou para uma rua que ele dizia que havia sentido. Não há. Mudou. Os sinais mudaram. É verdade. Foi do lado. É verdade. Pois, mas vocês são o futuro disso. Eu né? tenho que clarificar o que eu acabei de dizer. Eu não falei de Barreiro ou cidade de Barreiro. Eu falei foi de nós estarmos num... Como é que se diz? Eu sei perfeitamente. Nós estamos numa linha de trabalho em que é muito difícil mostrar... As pessoas entenderem Quando nós exatamente o que nós fazemos. Aplicamos psicologia humanista para o desenvolvimento humano. As pessoas fazem... Parece-me uma frase muito bonita de um slogan do sabonete. Não, eu percebo. Estamos num E oásis. vocês, para quem tem no core business de vocês, o ser humano, vocês precisam estar mais próximos de outras pessoas, né? Certo, é isso mesmo. Porque Sim. é tão Sem pessoas não fácil. funcionamos. Claro. Não é esta a frase? Sem com pessoas certeza. Também. o nosso trabalho não existe. Porque o nosso trabalho é criar a relação, estabelecer a relação e potenciar o outro. E Então, se nós estamos sozinhos, estamos lá na nossa loja assim. Ok. As pessoas... Vou estudar mais, E vou trabalhar mais. quando você trabalha sozinho, quando você Nós pensa sozinho, é tão fácil. Você precisa sempre de alguém de fora que chega e fala assim. Faz lá assim. Faz lá assim. Faz Faz lá assim. E agora Já assim? tentou em vermelho isso? É isso. Já tentou em vermelho? Não. Aí você passa 2 horas falando que não, azul é que é a cena, porque você já pensou tanto naquilo. E sempre Exato. azul. Era sempre assim, azul. É. E aí a pessoa diz assim: Olha, e este? ei, caga nisso, tenta lá em vermelho. E vermelho é muito melhor. Você precisa disso. E ao fim de 2 horas dizes... Era vermelho. Eu adoro o Stephen King. Sim. E ele tem uma frase super bacana que ele diz assim: você precisa escrever de porta fechada e reescrever de porta aberta. Certo. Você precisa colocar tudo, assim, alguma coisa, mas depois você precisa de feedback. As pessoas precisam dizer Sem assim, dúvida. assado, assim ou não, está ruim, corta, estica. Não, eu não percebo, que é para mim a pergunta matadora. Você apresenta alguma coisa e as pessoas falam assim: não percebo. Pumba. Sim. Acabou. Logo aí. Já não está bem. Acabou. Vai outra vez. E aí, uma vírgula, torcer um pouco mais a porca, apertar um pouco mais o parafuso e as coisas vão para o sítio. Certo. Mas, e esse feedback do não percebo é tão bom. É, Porque, se eu avançasse mais, isto ia dar mesmo isso aí. barraca a sério. É isso aí. Então, obrigado por me dizer já. Então, é por outro lado. Boa, vamos a isso. Mas eu acho que uma coisa que qualquer criativo, qualquer pessoa que trabalha com conteúdo precisa aprender é respeitar o feedback. Né? Você não precisa fazer exatamente tudo que as pessoas disseram. Mas ouvir. Não é? E eu vejo esse problema, esse é um problema que eu vejo com muitos criativos em relação ao cliente. O cliente é burro, o cliente não sabe, o cliente está estragando. Cara, não, a obrigação... trabalhar para quem? E para além disso... E com quem? Para além disso... Se um cliente como uma das coisas que as pessoas mais elogiam nos últimos anos da minha carreira foram as campanhas que eu fiz para o continente. Ele não diz, é tão difícil fazer coisas para um supermercado. Pois, mas é difícil quando você não escuta. Se alguém que faz isso todos os dias tem um feedback para dar, você precisa ouvir. Você não precisa fazer exatamente o que ele quer, mas você tem que ouvir. Porque ele vai perceber ou vai saber mais daquele produto ou daqueles produtos ou daquela entidade
Pois, do que mas aquele que está a começar agora, não é? Olhar para ela. Mas depois o criativo diz: deixa lá isso comigo, isso eu faço isto há muito tempo. Não, Ah. claro que é o outro lado também. Qualquer cliente deveria perceber que eu faço isso há 26 anos. Eu sei do que eu estou dizendo. Mas eu não posso dar essa cartada para fazer algo que não vai funcionar nunca. E os melhores clientes que eu já tive na minha carreira são os que nós chegamos a esse comum acordo de que assim, ambos queremos fazer boas coisas e bora lá. Essa profissão da criatividade também é uma coisa de confiança, como você disse. Demora para as pessoas confiarem em você. Demora para você aparecer com um pedaço de papel, com um PowerPoint, falando isso vai funcionar, falando, tá bom. É isso que vai vender, é isso que vai... Vou passar um cheque de 100 mil euros agora aqui para fazer isso, porque você disse que... É assim. Precisamos de dar muitas amostras ainda. Não é? Resulta? Sim, claro. Aquela coisa de dar a provar. E provar todos os dias, que é... Quer dizer, acho que toda profissão é assim, né? Todos os dias. Algumas menos que outras, eu acho. Não sei. Por exemplo, coveiro, não é bom? Não é bom provar isso. Vou provar não outra é, vez, não. olha. E amanhã outro. Exatamente. Não quero. Isso não. Olha, há mais perguntas na internet? Ou damos os... Não. Então, Porque temos o tempo do Marcelo contado, temos. não é? O Marcelo é um Certo. homem com uma agenda. É um homem com uma agendona. Portanto, eu tenho que correr para colocar as minhas filhas para dormir. Claro, então, senão a vamos mãe já, vai... então vamos já ao nosso segmento final, que é, nos últimos 5 minutos que damos a todos os convidados, o que é que queres dizer para aquelas pessoas que estão ali no fundo da mesa, Olha, malta, que estão connosco? Só para elas. muito obrigado por... Vamos- Aliás, eu queria dizer antes para vocês, muito Para nós obrigado primeiro. pelo convite. Obrigada. Cara, Vocês não me conhecem de lado nenhum, eu podia estar aqui falando um monte de bobagem. Provavelmente estive aqui falando um monte de bobagem. Não. E... Não sei se isto Nós faz vamos dar feedback. não sei se isto faz sentido, mas somos portugueses, vai fazer. Nós já nos conhecíamos. Já? Já nos conhecíamos. Ah... O trabalho, a forma de falar, a forma de agir, os projetos, as coisas que... É engraçado porque... Nós já nos conhecíamos, de alguma forma tínhamos que partilhar alguma coisa. Ah, sensacional. Não é? Me sinto honrado mesmo. Pá, obrigado. Mesmo, Obrigado por mesmo, estares mesmo, aqui, Marcelo. mesmo. E a partir de agora é casa aberta, porta aberta, Porta aberta. refeição, Certo. sempre 100% Eu disponível. digo a mesma coisa, eu estou começando... Eu disse outro dia... Eu, apesar de ter começado há 2 semanas, já tenho alguns clientes interessados, estou fazendo aí algumas coisas. Este é o homem. E um dos clientes que apareceu, uma das clientes que me contactou, disse assim, eu não tenho muito dinheiro, eu não preciso de clientes com dinheiro agora, preciso de bons clientes. Ainda não é. E é isso, com ou sem dinheiro, Temos que fazer. temos que fazer, Isso é que é empreendedorismo. Exatamente. Está. A verdade é que tu também tens um percurso, não é? E certamente que as pessoas também conhecem o teu trabalho. Sim, E isso deixou a tua pegada, não é? Na história. Não és desconhecido, Não Marcelo. é? Não és Não é desconhecido. isso. Eu acho que não. Isso é bom. Então vá, 5 não. minutos. Ainda bem. Então, Fala para eles. olha, malta que está aqui vendo, Vai ficar que horas na são? internet para Que horas sempre. são agora? 11 São e 7. 11. Nossa, vocês acordados tão tarde. Os pais de vocês não falaram que amanhã é dia de aula? Pelo menos pra Gabi é. A Juju já tá de férias. O que eu acho? Não, temos adultos também. eu- Todas as idades. Sim. Também temos idosos. Eu gostaria de dizer uma coisa que me disseram assim que eu decidi fazer isso. Aliás, assim que eu decidi que era hora de começar o meu próprio projeto, tem muita gente me dizendo isso. Dizendo assim, não é para toda a gente, não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo, porque, aliás, a revista Marketeer, eles me convidaram há 6 meses, a Maria João Lima, que é minha amiga e jornalista, ela me convidou para fazer uma série de cartoons que eu chamei de Corta para Packshot. Porque essa é a minha vida, né? Faço, mas depois corta para Packshot. E o cartão que vai sair na próxima edição, eu me desenhei, eu e a minha filha Júlia, assim, numa página em branco, sem nada. E aí eu digo para ela assim, Juju, o que você acha da nova agência do seu pai? Não tem nada. E ela diz assim, você tem uma página em branco aí, pai? E eu digo, isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso?
É isso que eu tô sentindo agora, assim. Tô sentindo um frio na barriga como eu não sentia há muito tempo. Tô me sentindo com 20 anos de novo. E acho que, como disse o Jacques Seguela, Sim. porque ele me convidou, a mim e o Pedro, para almoçar, para saber por que a gente ia sair da agência. Depois eu contei que eu queria fazer minha própria coisa. Ele disse: olha, todo criativo tem que fazer o seu próprio projeto uma vez na vida, mesmo que não dê certo. Isso. E é isso. Então eu queria dizer para todo mundo que está pensando nisso agora: força. Às vezes a gente precisa saltar sem saber o que está embaixo. E eu ainda estou no ar, assim, não sei quando é que eu vou bater no fundo, mas está a saber bem. Tá O vento. super Tá a bem. ser bom. Super bem. Tá a ser bom. Bom, eu já respondi a pergunta de quem quer conhecer o meu trabalho, os meus Sim. filmes. É fácil. O Pedro Bexiga, provavelmente que vinha me bater se eu não falasse isso. Nós temos um site que é lourençobexiga.com, que é onde estão todo o nosso trabalho. Assim. Nossa, isso parece aquele. Eu só queria dizer uma coisa. Eu faço não sei o quê. Sim, shows, não mas sei o é quê, agora, não é sei o quê, este o não sei momento o quê. agora. Claro. E É nós isso. vamos todos procurar. Achas que o Pedro Chega aceitou o desafio de vir aqui Eu brevemente? acho que sim. Ou nós vamos aí onde quer que estejas, não há problema nenhum. Acho que Marcelo, obrigado sim. Eu é que agradeço, Bruno. muito profundamente. Obrigada. És um gajo das pessoas, pá. E isso é motivo de orgulho. Olha, talvez essa seja das coisas mais bacanas que eu tenha ouvido, que eu já ouvi sobre mim nos últimos tempos. Muito obrigado. Obrigada. És das pessoas, pá. Obrigada. E Sim. é isto mesmo. Ouvir-te falar da tua aventura de ser pai, da tua aventura de Maravilha. ser diretor e da tua postura é de facto És um líder. bonito perceber que tu és assim, porque foi esta a pessoa que nós convidámos hoje para conhecer. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Quanto a Obrigada. nós, até já. Até já. Até ao próximo episódio, tá bem? Até breve. Obrigadíssimo.